Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à reunião APIMEC São Paulo da Marco Polo S.A., em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2020, bem como as perspectivas para o restante do ano. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube e site de RI da Marco Polo. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa reunião sobre as perspectivas dos negócios da Marco Polo, projeções e metas operacionais e financeiras sobre seu potencial de crescimento são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas às mudanças. Presentes à reunião da APIMEC São Paulo estão os senhores José Antônio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Bilger, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Lembramos que sua participação no site de RI da Marco Polo é somente como ouvinte, não sendo possível a participação na sessão de perguntas e respostas. O envio de perguntas estará disponível somente através do YouTube. Boa tarde a todos que nos assistem pela internet, por telefone. Eu sou a Lucy Souza, eu sou presidente da APIMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento, São Paulo, e é com muita satisfação que a APIMEC promove a reunião com a Marco Polo S.A., que faz parte do nível 2 de governança corporativa, e estão compondo a nossa mesa virtual os senhores José Antônio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Frederico Ulrich, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Antes de passar a palavra para os membros da mesa, eu gostaria de avisar que nós teremos uma sessão de perguntas que os senhores deverão encaminhar via chat do YouTube e, para isso, deverão estar logados nessa plataforma. Tá? Então, agradeço a presença novamente e passo a palavra para o Valiati para a abertura da sessão. Obrigado, Lucy. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que damos as boas-vindas a todos os participantes dessa videoconferência relativa aos resultados do segundo trimestre da Marco Polo S.A. Antes de iniciar a nossa apresentação, gostaria de informar que o James Bellini, nosso CEO, estaria conosco hoje, mas infelizmente desde ontem não vem se sentindo bem. Falei com ele hoje pela manhã, ele está bem em casa, mas continua indisposto e por recomendações médicas está em repouso. Desta forma, eu e Eduardo faremos a apresentação desta videoconferência. Eu passaria para a palavra ao Eduardo para que ele fizesse a primeira parte da apresentação sobre o perfil e resultados da companhia do segundo trimestre de 2020. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los todos aqui nos assistindo no YouTube e nos escutando aí pelos telefones de conexão. Vou começar a apresentação com um breve perfil da companhia e depois os resultados do segundo trimestre. Na sequência, eu passo a palavra novamente ao Valiati. A Polo é uma companhia internacional, é líder no segmento de carrocerias para ônibus no Brasil e tem atuação em todos os segmentos de mercado. A fundação da companhia foi em 1949, a primeira exportação em 1961, o IPO da empresa foi em 78 e desde 2002 a gente faz parte do nível 2 de governança corporativa da B3. Nós temos 14 plantas industriais, divididas em 10 países, e hoje estamos com mais de 15 mil colaboradores. Entre as características que diferenciam a Marco Polo e pelas quais ela é reconhecida é o estado da arte da sua tecnologia. Então, uma engenharia extremamente forte, uma expertise para fazer o encarroçamento sobre qualquer modelo de chassi, inclusive modelos elétricos, híbridos, outros tipos de propulsão. As equipes de engenharia são experientes, estão segregadas por produtos, e os nossos produtos são customizados
de acordo com as necessidades do cliente. A Marco Polo, como eu comentei, é uma companhia internacional e tem um perfil de estar em vários continentes, e aí sua principal sede está em Ana-Rech, em Caxias do Sul. A gente tem outras 3 fábricas no Brasil, outra em Caxias do Sul, que é a fábrica da San Marino, antiga Neobus, e a fábrica da Marco Polo Rio, no Rio de Janeiro, e em São Mateus, no Espírito Santo. Nós também temos uma fábrica na Argentina, Metalsur, onde a gente tem 70% de participação. Nós temos uma joint venture chamada Superpolo, na Colômbia, com 50% de participação. Nós temos a Polomex, Marco Polo México, onde nós temos 74% de participação. A Masa, que é a nossa subsidiária na África do Sul. Na Índia, nós temos a TMML, uma joint venture com a Tata. E na China, nós temos a MAC e a Volgren na Austrália. E a Marco Polo também é a maior acionista de uma companhia chamada New Flyer, onde possui 10,5% de participação naquela que é a líder de mercado nos Estados Unidos e no Canadá. No primeiro semestre de 2020, o Brasil produziu 7.844 carrocerias. Lembrando que nesse número aqui a gente não tem os números do Volare. Para o mercado interno foram 6.184 unidades e no mercado externo 1.660 unidades. Em função da pandemia, a gente teve uma queda expressiva, especialmente no segundo trimestre, e no mercado brasileiro, no acumulado do ano, uma queda de 29,2%. Agora, traduzindo essa queda de mercado para Marco Polo, no segundo trimestre, nós tivemos uma queda de produção de 45%, um pouco superior a 45%, 45% de queda no Brasil, as exportações caíram 44,5% e as unidades externas no agregado 47,1%. Como a gente já vinha comentando em reuniões anteriores, o destaque positivo segue sendo a Austrália, na questão de produção e receita, em função de ter parado menos durante a pandemia. Então, a queda menor aí de 14%, enquanto as demais unidades externas seguiram numa queda parecida com a queda do Brasil. Quando a gente olha a distribuição por segmento, a gente observa que o segmento de rodoviários tem uma queda maior, 68,7%. Em urbanos, essa queda é de 36%. E em micros, 45,6%. Em Volare, uma queda de 35,2%. Isso considerando as carrocerias direcionadas ao mercado interno. Naquelas produzidas para exportação ou nas unidades externas da Marco Polo, a gente teve uma queda de 68% em rodoviários, 4,9% em urbanos, 90% em micros e 80% em Volares. Olhando agora o resultado de vendas, esperar um pouquinho nosso delay da transmissão. O mercado brasileiro teve uma queda de vendas de 36,6%, foram 1.799 unidades, se traduziram numa receita de 356 milhões de reais no mercado interno. Nas exportações foram 524 unidades, ou uma queda de 18% em vendas, e um crescimento de 3,9% em receita, quase 250 milhões, e aí traduzindo um pouco a questão da desvalorização cambial, que ajudou a companhia no segundo trimestre. E nas unidades controladas foram 304 unidades, 194 milhões de faturamento, uma queda de 30% no faturamento. Fazendo aí a queda de 36% em unidades vendidas e 30% de queda em faturamento.
Quando a gente olha a distribuição da receita por segmento, a gente pode ter uma ideia da relevância de cada um dos segmentos de mercado na distribuição do segundo trimestre. A gente tem aqui também a exibição de cada um dos produtos representativos de cada um dos segmentos. Então, nos rodoviários, representaram 23,8% da receita no segundo trimestre, os urbanos, 46% da receita, os micros, 5,4% da receita, os volares, 13,6%, os chassis, 6,3%, e outros 4,6%, sendo os mais representativos, peças e Banco Moneo. Olhando do ponto de vista de resultados, então, no segundo trimestre, já mostrei a receita de 798 milhões, e cada uma das distribuições nos mercados internos, exportações e unidades externas. Agora, falando um pouco sobre lucro bruto, encerramos o segundo trimestre com 130,5 milhões de lucro bruto, com margem de 16,3%, uma margem equivalente à margem que nós tínhamos feito também no primeiro trimestre de 2020. Fechamos aí com um EBITDA de 40,9 milhões, uma queda de 61,3% em relação ao segundo trimestre de 2019, e uma margem de 5,1%, uma margem EBITDA de 5,1%. Lembrando que os resultados foram, novamente, bastante impactados, não só na receita, mas isso escalona também para lucro bruto e EBITDA, na medida que a gente perde escala. Por fim, o lucro líquido também teve impacto, foi de 1,3 milhão no segundo trimestre, com uma margem de 0,2% nesse período. Agora eu vou passar a palavra para o Valiati, que vai falar um pouco sobre desempenho e perspectivas para os próximos trimestres. Obrigado, Eduardo. Bom, pelos números que o Eduardo acabou de apresentar, nós podemos constatar o impacto que a pandemia causou nos clientes da Marco Polo e, consequentemente, na nossa atividade e no nosso desempenho. Abrindo um pouco os efeitos por segmentos, o segmento de rodoviários, na verdade, segmentando um pouco este bloco de produtos, nós temos aí os rodoviários dedicados ao segmento de turismo, que foi, sem sombra de dúvidas, o segmento mais afetado por essa pandemia, e desde março, praticamente, todas as atividades relacionadas e ligadas ao turismo estão praticamente paradas. O que se percebe nos últimos tempos é que o turismo voltado à compra está começando a ter alguma reação, mas o turismo propriamente dito de lazer ainda está bastante impactado e a perspectiva é que demore ainda algum tempo para retomar. O segmento de linhas regulares interestaduais, ele tem uma queda hoje em torno de... Ele está operando no nível de 35% a 40%, ou seja, uma queda de 60% a 65% de suas atividades. Alguns estados ainda se encontram com este serviço não liberado, exemplo do estado de Santa Catarina e da Bahia. Na medida que os estados vão liberando, as empresas passarão e estão voltando a poder operar. Nesse segmento de rodoviários, uma parcela desses produtos, principalmente os destinados ao fretamento, eles tiveram muito pouco impacto, e o que se percebe, o que nós constatamos, é que o nível de atividade, o nível de demanda por produtos relacionados a esse segmento está muito parecido com o pré-Covid. Ou seja, considerando que as exigências sanitárias exigem que haja mais espaçamento entre os passageiros,
Isso faz com que haja mais demanda por ônibus e necessidade de colocação de mais ônibus para transportar a mesma quantidade de pessoas. Então, nós temos tido, neste período, já há alguns meses, uma demanda bastante consistente relacionada a esse segmento. Da mesma forma, o segmento de micros e Volare está também com uma demanda sendo retomada. Eu diria que nós estamos no nível de 70% do que seriam as condições normais para esse mercado, mas nós estamos experimentando um crescimento mês a mês, ou seja, o mercado está se restabelecendo e queremos crer que em algum tempo, aí, alguns meses, deverá atingir a normalidade. O segmento de urbanos está operando num nível de 60% a 70% da sua capacidade de frota, porém, o volume de passageiros ainda está abaixo de 50%. Na medida em que as cidades forem sendo liberadas, a tendência é que, com a liberação das restrições, esse serviço possa ir crescendo também com a normalização que, em algum tempo, deverá ocorrer. Um segmento muito importante para a nossa atividade foi o caminho da escola e está sendo o caminho da escola. Nós, como já informado anteriormente, vencemos a licitação para a entrega de 4.800 unidades nesse segmento e, felizmente, as encomendas e as compras estão se materializando. Nós tivemos até o momento uma entrega de 1.347 unidades, de um total de 4.800 unidades licitadas, e a expectativa é que possamos entregar, ou deveremos entregar no ano, algo próximo a 4.000 unidades. Entregamos 623 unidades no primeiro trimestre, 724 no segundo trimestre, e restam ainda um volume de 2.650 unidades que esperamos entregar e provavelmente temos boas perspectivas de entrega desse volume no terceiro e no quarto trimestre. Outro aspecto que também é positivo são as exportações. Diferentemente ou menos impactado do que o mercado interno, as encomendas destinadas ao mercado externo têm se comportado melhor do que o desempenho do mercado interno. A nossa expectativa é que consigamos entregar algo em torno de 70% do volume normal que a empresa operava para exportação, mas mesmo entregando um volume mais baixo, considerando o atual patamar de taxa de câmbio, a nível de receita em reais, praticamente o valor deverá chegar muito próximo ao valor de um período de vendas e exportações normalizadas. Quanto ao desempenho das nossas controladas, o destaque, como o Eduardo já falou anteriormente, é da Volgrin, a nossa operação da Austrália, que só teve paralisação por 10 dias, incluindo nesses 10 dias, como teve um período de dias de poder emendar com feriados prolongados, praticamente a paralisação foi só de 3 ou 4 dias, o que ajudou que essa unidade apresentasse resultados positivos. Por outro lado, a Marco Polo México e África do Sul foram afetadas pela suspensão das atividades durante o mês de abril e pela redução de suas atividades no nível do Brasil, e passaram a operar a partir de maio no nível de 50% da sua capacidade. Em relação à controlada argentina, esta controlada praticamente ela
teve as suas atividades paralisadas durante todo o segundo trimestre, retornando suas atividades a partir de julho, e a perspectiva é de que ela possa recuperar os resultados a partir desse início da retomada de suas atividades. Em relação às coligadas, a nossa operação Superpolo na Colômbia, que já teve um bom desempenho no ano passado, continua desempenhando bem, um pouco inferior ao ano anterior, mas devido às encomendas que ela tinha lá da operação de Bogotá, Transmilênio de Bogotá, ela está tendo e vai entregar um resultado positivo e satisfatório também no ano 2020. Nós tivemos um impacto que prejudicou nossos resultados no trimestre, principalmente advindo da operação da New Flyer, que trouxe uma equivalência negativa de 39 milhões de reais. Em relação a medidas de contenção pós-Covid, desde março a Marco Polo não mediu esforços no sentido de contingenciar suas despesas e seus custos, usando todas as ferramentas possíveis, em termos de suspensão de contrato, redução de jornada, contenção de gastos, para buscar pelo menos o equilíbrio nesse período difícil que se apresentou e que tivemos aí iniciando principalmente aí a partir de final de metade de março e até os dias atuais. Também, como medida de contenção, a companhia vem mantendo apenas os investimentos contratados no período anterior à pandemia. Novos projetos estão sendo contingenciados ou eliminados ou adiados. A exceção são as inovações associadas à iniciativa do Marco Polo BioSafe ou alguns projetos estratégicos que a empresa continua mantendo com muita parcimônia. Outro foco bastante importante que a companhia tem tido é no aspecto da redução do working capital, estabelecendo metas rígidas de redução de estoques, redução de contas a receber, com o objetivo de liberar capital de giro. Nós sabemos que o programa Caminho da Escola, se por um lado ele é positivo e é altamente benéfico, principalmente nesse período de baixa demanda de ônibus pelo mercado normal, ele também consome um valor considerável de recursos em função do ciclo mais alongado entre a produção, entrega, inspeção, liberação de recursos pelo FNDE, pagamento pelas prefeituras. Isso acaba tomando um certo volume de capital de giro. E a companhia tem se focado bastante nesses aspectos para poder diminuir o consumo de caixa, e esperamos aí nos próximos trimestres, entre o segundo e terceiro trimestre, recuperar importantes valores através da redução do capital de giro. Também a companhia mantém suspensa a distribuição de proventos. Nós havíamos aprovado, o Conselho de Administração havia aprovado em fevereiro a retomada da política de pagamento de juros sobre capital. Nós pagamos a primeira parcela, a segunda e a terceira foram canceladas, e nós vamos aguardar o desenrolar dessa pandemia para restabelecer e, quem sabe, tão logo possível a gente volte a ter e poder praticar a política de proventos. Neste período de dificuldades, um dos pontos que a Marco Polo também dedicou bastante atenção é de buscar condições ou mecanismo para poder ajudar os nossos clientes a retomar com segurança o transporte de passageiros. E nesse aspecto, a Marco Polo criou a Marco Polo BioSafe,
que é uma plataforma com esses objetivos. Várias iniciativas foram implementadas e disponibilizadas aos nossos clientes, todas visando a retomada segura do transporte de passageiros. Só para citar algumas delas, nós podemos citar aí o conjunto de poltronas separadas, ao invés de termos fileiras duplas de poltronas, nós temos fileiras individuais, ou seja, com 2 corredores, com espaçamento maior entre os passageiros. Também desenvolvemos e disponibilizamos proteção para os motoristas e cobradores, tecnologia Fog in Place FIP para desinfecção de ambientes, luz ultravioleta para desinfecção de sanitários e de ar, através do aparelho de ar-condicionado, cortinas com isolamento entre os passageiros, aplicadores de álcool em gel e acionamento automático de luzes de leitura, entre outros aspectos. Finalmente, nós gostaríamos de dizer que o que nós percebemos, efetivamente, tivemos um período bastante difícil. Todos sabem que o segmento de transporte ele foi bastante, transporte de passageiro, até por ser um transporte coletivo, ele foi bastante, está sendo bastante afetado, mas podemos dizer que, na nossa visão, o pior já está para trás. Dia após dia vem melhorando, as encomendas estão voltando, não na intensidade que ainda se gostaria, mas está a cada dia melhorando, e esperamos que tão logo as coisas se estabilizarem, a gente possa voltar a apresentar resultados melhores e mais satisfatórios. Permanecemos agora à disposição para o período de perguntas e respostas. Obrigado, Valiati. A gente está testando essa nova plataforma aqui, considerando as restrições de movimento, e a ideia agora é fazer uma sessão de perguntas e respostas pelo chat do YouTube. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui, vou lê-las em voz alta para que aqueles que nos acompanham por telefone na teleconferência em português e em inglês possam também escutar e ver as perguntas que estão sendo feitas, tá? Eu vou selecionar algumas aqui e aí eu e o Valiati a gente vai respondê-las. A primeira pergunta aqui que eu vi é se nós temos, por enquanto, alguma previsão de receitas, de início de receitas com o BioSafe, né? Qual é a nossa previsão de receitas? Na verdade, a gente já, até antes de fazer o lançamento oficial, a gente já estava com algumas iniciativas em curso. Então, desde junho, quando foi feito o lançamento oficial, a gente já está recebendo esses pedidos e já tem em curso o uso de todas as iniciativas que o Valiati citou há pouco, já estão em ação. Então, a gente já está vendendo isso como kits ou componentes. Nós já estamos fazendo a aplicação do Fog in Place em estabelecimentos, não só em ônibus, mas também em outros tipos de estabelecimentos, e a própria adaptação de carros seminovos, usados, às novas condições, elas também já foram demandadas. Então, todas elas já são iniciativas que já estão gerando receita. Naturalmente que nós estamos no início desse processo e a gente imagina que vai depender também muito do horizonte, né, da pandemia, e algumas iniciativas que devem ficar, né, dentro daquela que é a expectativa do novo normal. Né? Mas sim, a resposta é: já estamos tendo iniciativas com o BioSafe. Jordano aqui perguntando se essa apresentação vai ficar disponível. Sim, ela vai ficar disponível aqui no YouTube e também vai ficar disponível no site da companhia. Temos aqui uma pergunta do Guilherme em relação a qual é a participação normalmente do pedido do segmento de fretamento no total do segmento de rodoviários.
Essa é uma pergunta bastante complicada, porque essa participação ela acaba flutuando muito dependendo do ciclo econômico que se está, né? Então, esse segmento, ele já, em determinado momento, ele já respondeu por quase metade dos rodoviários, mas hoje ele está respondendo mais, até porque os outros segmentos de turismo e linhas regulares estão bastante em baixa, né? Exatamente. Então, ele não vinha sendo tão representativo quando a gente olha a distribuição dentro de rodoviários no ano passado. Mas esse ano, como o Valiati acabou de comentar, ele acabou ganhando bastante relevância. Em relação a... tem uma pergunta aqui do André em relação a o que vai ser feito para se adequar e reduzir a estrutura a partir de agora. Inicialmente, André, obrigado pela pergunta. A companhia, evidentemente, ela está permanentemente se adaptando às condições de mercado. Nós, como comentei na apresentação, estamos usando as ferramentas disponíveis de suspensão e de redução de contrato, mas, efetivamente, na medida da necessidade, também, como já comentado também, estamos muito atentos aos custos e as adequações que se fizerem necessárias estão e serão feitas no seu devido tempo. Em relação, tem uma pergunta aqui do Fernando em relação à perspectiva de como é que foi o mês de julho em rodoviários urbanos. A gente não pode ainda falar de como é que foi o mês de julho, né? Não dá para abrir essa informação ainda, mas como foi comentado antes, a gente tem já uma perspectiva de melhora, especialmente a partir da metade do terceiro tri. Não sei se gostaria, talvez... A perspectiva, como eu comentei no final da minha apresentação, a nossa visão é de que o pior está para trás. O terceiro tri ainda apresenta algumas dificuldades, mas nós já estamos percebendo que o quarto trimestre já demonstra algumas melhoras, principalmente no atendimento de algumas encomendas destinadas à exportação, especificamente ao continente africano. Perfeito. Uma pergunta aqui, se a gente, em relação ao histórico de produção de ônibus no Brasil, se a gente tem alguma visão em relação ao retorno de condições anteriores, do início da década, né? Falando em 2010, 2011, que foram os melhores anos. O gráfico que o Eduardo mostrou no início da apresentação, não consigo. O gráfico que ele é bastante ilustrativo, onde mostra o volume de produção que nós tivemos nos melhores períodos aí, que foi 2010, 2011, 2012. Tivemos uma queda acentuada em 2016 e 2017. E a visão que temos hoje é que o ano de 2020 ele deverá também ser um período de muita baixa demanda, está sendo, né, na verdade. A nossa perspectiva é de que nós não acreditamos que o mercado brasileiro retorne para os níveis de 2010 e 2011, pelo menos não no curto prazo, mas acreditamos que um volume entre 20 de 21 a 23 mil unidades seja um mercado normalizado de demanda de ônibus no Brasil. Perfeito. Duas perguntas aqui do Gabriel. Se a gente espera que o caminho da escola seja menor em 2021. As informações que a gente tem é que haverá uma nova licitação, ainda não formalizada, mas pelo que tudo indica, essa licitação será do mesmo volume da que foi feita no final de 2019
e cujas entregas estão acontecendo agora em 2020. Perfeito. E a outra pergunta aqui do Gabriel é se a margem do BioSafe é semelhante a um ônibus normal. Sim, ele é uma margem semelhante à margem de um ônibus normal da Marco Polo. Tem uma pergunta aqui do Rafael sobre se a Marco Polo pode se beneficiar com um aumento das exportações no caso de desvalorização do real. Já está se beneficiando, né? Na verdade, o que está ajudando bastante até aos próprios resultados deste ano é a desvalorização cambial, e certamente quanto mais desvalorizado o real estiver, melhor para quem exporta, e a Marco Polo, sendo uma grande exportadora, certamente ela se beneficia e se beneficiará disso. Perfeito. O Lucas nos perguntando aqui sobre quanto do impairment que foi feito da New Flyer é não recorrente. A gente está considerando integralmente o resultado da New Flyer, quando a gente olha do ponto de vista gerencial, como sendo não recorrente. Tá? Inclusive o impacto foi todo, quase todo o impacto foi em função de duas ações bem específicas, que foi o impairment da operação de rodoviários deles e determinados ajustes a valor presente de contratos financeiros. Então, isso tudo respondeu por aquilo que vocês enxergam nos resultados da Marco Polo como equivalência patrimonial da New Flyer. Tem uma pergunta aqui do Luiz sobre se a gente poderia falar um pouco sobre a perda de market share em rodoviários. Então, acho que o rodoviário, não sei se todos olharam o release, mas houve uma pequena queda de participação nos rodoviários, e essa queda ela é explicada porque a Marco Polo fez férias coletivas no início do mês de abril, e quando retornou das férias coletivas, a gente retornou com suspensão do contrato de trabalho para aproximadamente 50% da mão de obra. E essa redução na produção, ela não foi acompanhada por especificamente um concorrente, ele continuou trabalhando normalmente, como se não houvesse uma queda de demanda. E em função dessa postura de continuar produzindo normalmente, a gente, na comparação com o Marco Polo, reduzindo em 50% o volume de produção, a gente acabou sentindo essa perda de market share. A nossa expectativa é que isso rapidamente retorne a níveis históricos ou superiores, na medida que isso deve se compensar para frente. Né? Quem não parou agora vai ter que parar mais adiante, ou vai ter que reduzir produção mais adiante, justamente pelo impacto momentâneo aí de 60 dias, 30 dias, com uma redução no número de pedidos. Né? Para quem não conhece Marco Polo, a gente lembra que os ônibus são feitos sob encomenda. Então, a gente tem um delay entre colocar a ação do pedido até a entrega do pedido. Então, quem não recebeu o pedido agora, mais adiante não vai conseguir entregar, né? Porque faltou pedido e vai ter que produzir, e até entregar vai demorar um pouco. Essa redução, até só complementando, Eduardo, se mostrou bastante acertada, porque nós conseguimos alongar a carteira de pedido que nós tínhamos no início da pandemia, e usando as ferramentas de suspensão de contrato e redução de jornada, estamos conseguindo manter a empresa no equilíbrio, e enquanto essa pandemia passa, né? Então, não temos dúvida de que, mesmo tendo perdido um pouco de market share em função de que um concorrente específico não parou e seguiu produzindo, praticamente deve ter gasto a sua carteira de pedidos, enquanto a Marco Polo distribuiu isto de uma forma mais equilibrada para poder manter as atividades até adequadas às restrições que as próprias autoridades públicas impuseram no nível de atividade, que na cidade de Caxias do Sul
girou na ordem de poder trabalhar com contingente de 50% só. Perfeito. Jerônimo, tem a pergunta aqui sobre a licitação do caminho da escola. Então, o Valhar já comentou aqui, já deixou claro que a gente espera uma licitação do mesmo tamanho que foi de 2019 para 2020. Tem uma pergunta do Luiz também aqui, em relação à retomada de rodoviários no terceiro trimestre. E aí o ponto, acho que não, talvez a resposta ainda não veio, é em relação a esse cenário de 50% de redução de mão de obra, com suspensão de contrato de trabalho, se esse cenário ele se mantém até o final do ano, na nossa perspectiva atual. Olha, na verdade, nós estamos usando a suspensão na medida da necessidade. Atualmente, na cidade de Caxias do Sul, nós estamos com a possibilidade de trabalhar com mais de 50%, mas estamos administrando isto de acordo com a demanda e as vendas. Então, o nosso planejamento e a nossa carteira de pedido mostra que estaremos operando com um contingente maior que os 50% nos próximos meses, mas ainda não com a sua capacidade total. E neste período continuaremos a usar os recursos e os meios disponíveis para equilibrar os resultados e garantir a performance da companhia. Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre a questão de inadimplência de clientes. A gente tem percebido o aumento na inadimplência de clientes e sobre o ciclo de recebimento do caminho da escola. O ciclo de recebimento, respondendo pela última pergunta, o ciclo de recebimento do caminho da escola, ele já foi mais complicado no início. Nós começamos essa produção do caminho da escola da última licitação em janeiro e fevereiro. Deveríamos estar começando a receber em março e abril. No meio da pandemia, até as coisas se organizarem, foi bastante complicado. Estamos atualmente com boas perspectivas, já recebemos valores importantes de produtos entregues, e a perspectiva é que nesses meses de agosto e setembro deveremos ter importantes recebimentos também, e eu diria que quase está chegando na sua normalidade. Com relação a inadimplências, especificamente, nós temos algumas operações de exportação que não dá para dizer que seja inadimplência, mas tem um ciclo de recebimento um pouco mais longo, principalmente por serem ligadas a projetos, e até a estruturação e a liberação dos recursos e as formalizações todas acaba tomando um tempo maior. E falando especificamente do Banco Moneo, nós, apesar da situação toda de pandemia e das dificuldades de muitos clientes, com as ferramentas disponibilizadas de possibilidade de prorrogação de contratos de vencimentos disponibilizadas pelo BNDES, como o Banco Moneo, na sua grande maioria, é repassador de recursos do BNDES, nós tivemos muitos clientes que aderiram a esta possibilidade, até como meio de preservação de caixa para as empresas deles. Essa prorrogação aconteceu em março e abril por 6 meses, e não foram todos os clientes que pediram prorrogação. Os que pediram, evidentemente, a maioria deles a grande maioria estava com os pagamentos em dia, e a nossa expectativa é que estamos acompanhando de perto este assunto, e a nossa expectativa é que possamos não ter grandes problemas de inadimplência. Alguma coisa poderá ter, mas evidentemente que a gente está atento a isto. E um fator positivo que nós temos em relação ao Banco Moneo
até como aprendizado de crises anteriores, nós limitamos a exposição por grupo econômico de risco a algo em torno de 5 milhões como teto. São muito poucos casos que nós temos exposição acima desse número, e isto também nos permite a ter uma maior distribuição de risco e que a gente espera poder administrar isso e não ter impactos significativos aí de inadimplência, principalmente oriunda do Banco Monel. Duas perguntas aqui, uma em relação a chassis, quais seriam os principais fornecedores? Para nós todos são principais, então todos os fornecedores de chassis são importantes. Produzimos carrocerias para todos os tipos de chassis. E sim, toda a cadeia do ônibus sofre, mas eu diria, já fica bastante claro pelos números que são públicos da Marco Polo em relação ao segundo trimestre e dos concorrentes pela visão da Fabus, que o pior, nos parece, ficou para trás. Em relação à demanda do BioSafe pós-pandemia, vocês consideram esse um projeto pontual ou acreditam que essa demanda permanecerá? O que a gente observa é que deve haver uma mudança no hábito dos usuários de transporte coletivo mais preocupados em relação, por exemplo, à higiene dos ambientes. Existem algumas coisas que estão associadas à Marco Polo BioSafe que também representa conforto, né? Por exemplo, as cortinas e a diferenciação de poltronas, a questão do acionamento de luzes sem precisar do toque, e outras bem sensíveis na parte de higiene, né? Que, por exemplo, é a desinfecção do ar e a desinfecção dos sanitários. Então, parece que essas iniciativas, todas elas, vão entrar numa condição de novo normal, independentemente da situação da pandemia. Tem aqui uma pergunta, Débora, sobre a questão do aumento de custos em relação à desvalorização cambial. Qual é a nossa visão hoje? Se a gente já está sentindo alguma questão de aumento de custos em função disso? Existe uma pressão natural por parte dos fornecedores, que a nossa área de compras está administrando. Evidentemente, teremos alguns impactos. Até o momento, temos conseguido segurar bastante, mas os impactos que vierem, certamente estaremos repassando os preços, porque até não tem outra forma. Esperamos que não sejam relevantes. Em relação aqui ao mercado norte-americano, tem uma pergunta sobre como é que a gente enxerga a dinâmica lá. Ela é uma dinâmica diferente da dinâmica do mercado brasileiro, porque a maior parte da exposição de vendas da New Flyer são vendas públicas. Então, é um mercado com uma dinâmica diferente, ele acaba sendo mais resiliente, né, que seria o equivalente a olharmos a demanda como está se mantendo e, inclusive, se ampliando, né, com boas perspectivas para esse ano e para o ano que vem, no caminho da escola, né? Então, lá existe todo esse suporte da receita em função da maior exposição a vendas públicas, que normalmente também tem uma visibilidade maior, que no nosso caso é um ano e meio, e no caso lá é superior, inclusive, a esse um ano e meio. Então, eles têm uma boa previsibilidade de receita, não devem sentir tanto a queda de volumes por conta disso. Por fim, aqui tem a pergunta do André, está associado à ação judicial que nós vencemos do PIS e COFINS, e essa é a primeira vez que a gente reconhece esses efeitos positivos dessa ação judicial, mas a gente ainda tem 2 outros processos. A gente tem um processo ainda da Marco Polo S.A. e tem ainda um processo da Ciferal, que está em curso ainda. A gente não tem não pode divulgar ainda valores relacionados a eles, mas tem esses duas ações ainda. A gente não reconheceu no passado, a gente não reconheceu ações desse tipo. Essas foram as perguntas e respostas que nós tínhamos para responder. Se eu esqueci de alguma coisa, eu peço, por favor, que entre em contato pelos canais de RI. Estou à disposição para responder qualquer pergunta.
E agora a gente encerra a reunião. Vou retornar a palavra para a Lucy. Bom, Valiati, Eduardo, eu gostaria muito de agradecer pela parceria, fazendo agora a reunião em novos formatos, né? Então, agradecer a presença de todos que nos acompanham pelas plataformas viabilizadas pela internet, por telefone, e gostaria também de registrar que esta reunião marca 19 anos, né, de reuniões consecutivas na Regional São Paulo da APIMEC, pelo que agradecemos muito, né, e vocês recebem o selo Platina nesta ocasião. Tá? Então, muito obrigada. Eu passo a palavra ao Valiati para as suas considerações finais. Muito obrigado, Lucy. Eu gostaria novamente de agradecer a todos pela participação dessa nossa videoconferência e dizer que a Marco Polo está sempre de portas abertas aí, à disposição para atender os nossos investidores e prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. O período que nós atravessamos este ano aqui é um período foi e está sendo um período bastante difícil, mas como eu já mencionei, acreditamos que o pior já passou. Evidentemente que temos que ter cautela e ainda inspira cuidados porque a pandemia não terminou e o segmento de transporte coletivo foi e está sendo fortemente afetado, mas com o trabalho e com a dedicação, a seriedade e o empenho que a companhia tem tido junto com seus colaboradores e com a confiança dos seus investidores, isto vai passar e dias melhores haverão de vir no futuro. Obrigado a todos, grande abraço e muito obrigado, Lucy, pela oportunidade e também pela atenção que a APIMEC sempre nos dispensou. Obrigado. Obrigada a todos e muito gentil suas palavras, Valiati. Boa tarde a todos. A reunião da APIMEC São Paulo da Marco Polo S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.